O anime começa com um garoto refletindo em voz alta que muitas pessoas acreditam que provocar alguém é sinal de gostar dessa pessoa. Ele mesmo não tem certeza se essa ideia poderia realmente servir como uma verdade absoluta para todos, mas para si, considera aquilo uma mentira evidente. Em seus pensamentos, acredita que, se for lógico, o certo seria tratar alguém com carinho e respeito. Apesar disso, admite que tem uma estranha preferência. Sente-se mais atraído por garotas de personalidade forte e que não facilitam em nada. Ao raciocinar sobre isso, pensa que em uma batalha do amor, agir de maneira estratégica é essencial e por isso conclui que fazer provocações desnecessárias nunca seria inteligente. Ao chegar em sua casa, um barulho muito alto o surpreende. Quando abre a porta de seu quarto, depara-se com sua amiga, que havia ligado a caixa de som no máximo e estava se divertindo ouvindo Eminem. Ele, incomodado, vai imediatamente até o aparelho e o desliga sem pensar duas vezes. A garota protesta, dizendo que não queria parar de cantar, mas ele responde que quem está no próprio quarto é ele, portanto ela não tem qualquer direito de reclamar. Ainda intrigado, pergunta qual é o verdadeiro motivo de ela estar ali. A garota, constrangida, começa a corar e rebate com outra provocação. Gostaria de saber o que ele faria se tivesse entrado justamente no momento em que ela estivesse se trocando. Insinua que talvez ele fosse avançar sobre ela e fazer o gol. Fingindo ligar para a polícia, começa a apertar o celular, mas o garoto retruca com calma, dizendo que, se fosse o caso, poderia ligar por ela, já que resolveria o problema facilmente. Ela, porém, questiona se ele acredita realmente que teria chances de vencer uma disputa contra ela na justiça. Para evitar qualquer discussão maior, ele prefere ficar em silêncio. É nesse instante que nos é apresentada Kohinata Iroha, uma garota determinada que nunca se conforma em perder para o protagonista em absolutamente nada. Sorrindo de forma provocadora, ela se joga na cama dele, claramente apenas para incomodar. O garoto desvia o olhar, fingindo indiferença, mas Iroha interpreta como falta de sensibilidade. Você deveria ficar feliz por eu estar aqui, e não dizer que invadi sua casa, pensa ela em voz alta, com um tom de falsa inocência. Logo depois, tenta provocar ainda mais, insinuando que ele poderia mergulhar o rosto no colchão apenas para sentir o cheiro deixado por ela. Ele, no entanto, jamais faria tal coisa, e para eliminar de vez aquela ideia absurda, pega uma garrafa e esguicha água sobre ela. Indignada, Iroha afirma que aquilo é pura maldade. O garoto, porém, não demonstra nenhum arrependimento e responde que, se ela quiser, pode simplesmente ir embora, o que seria até melhor. A garota então o lembra com firmeza de que é sua irmã. Ele retruca de imediato, dizendo que isso não é verdade. Ela insiste, explicando que é irmã de seu melhor amigo e por isso deveria ser considerada sua irmã mais nova também. Para ele, entretanto, essa lógica não faz sentido algum e soa como apenas uma tentativa forçada de criar um vínculo. De repente, o telefone de Akiteru toca. Ele pede que Iroha saia do quarto para que possa atender, mas ela recusa, prometendo apenas ficar quieta e não atrapalhar. Do outro lado da linha, surge seu tio, dono da grande empresa de entretenimento Honey Place Works, também conhecida como Honey Play. O homem vai direto ao ponto, perguntando sobre o pedido de emprego que Akiteru havia feito. Ele lembra que o garoto quis entrar sem passar por testes, o que é um pedido ousado e muito difícil de realizar. Porém, por ser seu sobrinho, estaria disposto a encontrar uma solução, embora deixasse claro que haveria um preço a ser pago por esse favor. Em seguida, o tio solta outra pergunta. Queria saber se Akiteru tinha ou não uma namorada. Assim que ouve isso, os olhos de Iroha brilham, e imediatamente ela começa a planejar uma maneira de usá-lo para provocar Akiteru. A garota, animada, faz insinuações para complicar a situação. Tentando escapar, Akiteru inventa que havia adotado um gato. O tio, sem desconfiar, responde que deveria adestrar bem o animal para evitar problemas. Iroha, rindo, completa dizendo que, na verdade, era ela quem estava adestrando Akiteru. O tio, ouvindo um falso miado feito por ela, considera o som adorável e pede que o sobrinho cuide bem da gatinha. Logo depois, desliga por ter uma reunião marcada, aliviado por saber que Akiteru não tinha namorada. Quando a ligação termina, Iroha se joga de novo na cama dele e começa a pedir suco. Ele suspira e diz para olhar na geladeira, onde talvez houvesse suco de tomate. Empolgada, ela corre até a cozinha e acaba ficando feliz ao encontrar, bebendo tudo que havia no estoque.
No dia seguinte, no colégio, Akiteru pensa consigo mesmo que a vida é curta e que cada segundo precisa ser usado da maneira mais eficiente possível. Seu objetivo é conquistar um futuro estável, custe o que custar. Em meio à aula, deixa cair uma borracha, assustando um colega que quase não havia ouvido sua voz até então. Logo depois, conhecemos Kohinata Ozuma, seu melhor e insubstituível amigo, alguém que ele decidiu manter ao seu lado por toda a vida. Para alegrar o clima, Ozuma oferece um doce a Akiteru, que aceita sem resistir. Ozuma pede que não fique envergonhado, lembrando que havia muita gente por perto. Em seguida, comenta que sabia o quanto Akiteru era ocupado e que já era uma vitória conseguir arranjar algum tempo para os amigos. Pergunta então se a irmã tinha ido à casa dele na noite anterior. Akiteru confirma. Ozuma sorri e insinua que Iroha talvez goste dele, mas o protagonista nega, afirmando que ela apenas se diverte o irritando. Ozuma, contudo, insiste que isso se chama gostar, mas Akiteru não dá ouvidos. Considera-se alguém mediano demais para acreditar em tal coisa. Nesse momento, a sala é interrompida pela entrada da professora Kageishi Sumire, conhecida como a Rainha do Veneno. Ela declara com ironia que aqueles que não cumprem horários deveriam viver em um chiqueiro. Assim que a aula acaba, um colega corre até Akiteru para avisar que uma garota do primeiro ano, extremamente bonita, queria falar com ele. Ao perceber que era Iroha, ele estranha seu comportamento. Ela não estava com o jeito barulhento e atrapalhado de sempre, mas com uma postura impecável. Akiteru entende que dentro da escola, ela cria um personagem perfeito para que todos a admirem. Enquanto se preparava para sair com Ozuma, Iroha pede que não faça isso, revelando o desejo de voltar para casa apenas com ele. Akiteru, cauteloso, pede que ela não brinque com seu coração caso não seja sincera. Para surpresa de todos, Iroha anuncia diante da turma inteira que já estavam namorando. A sala reage em choque, murmurando que o casal teria aprontado loucuras na noite anterior. Ozuma, sem entender nada, tenta perguntar o que acontecia. Iroha reafirma que os dois estão juntos, mas Akiteru, desesperado, nega e sai correndo, deixando suas coisas para trás. Mais tarde, ao encontrá-la em um lugar afastado, ela afirma que ouviu a ligação do dia anterior e que havia decidido namorar com ele. Acredita, no entanto, que isso pode ser prejudicial, já que Akiteru tem uma aparência comum demais. O garoto sério responde que não quer se envolver, pois seu futuro está em primeiro lugar e não tem tempo para relacionamentos. Mas Iroha o segura e pergunta se ele é mesmo tão cabeça dura a ponto de não perceber o que ela sente. Com sinceridade, ela pede que olhe para ela de outra forma. Diz que sempre esteve ao lado dele e que, mesmo assim, nunca foi notada. Confessa que a solidão a machuca, pois estar próxima e ainda assim ser invisível não é fácil. Ela não quer que ele vá embora, deseja que fiquem juntos para sempre. Akiteru fica em dúvida, mas quando começa a acreditar em suas palavras, Iroha ri e diz que estava apenas brincando. O garoto, furioso, jura não acreditar mais em nada que venha dela e corre atrás dela pelos corredores da escola. Já à noite, Akiteru encontra novamente seu tio, que se surpreende com o fato de ele ter conseguido criar um jogo. Akiteru, sem hesitar, afirma que só foi possível graças à ajuda de seus amigos. A chamada Aliança dos Cinco ganha forma. O programador Oz, o ilustrador Murasaki Shikibu, o roteirista Makigai Namako, o grupo de dubladores conhecido como Viajantes Misteriosos X e, por último, o produtor e diretor Akiteru. Com sinceridade, Akiteru admite que nada teria acontecido sem a ajuda de seus amigos. Seu tio concorda, lembrando que, em apenas uma semana, o jogo já havia conquistado enorme fama. O projeto é vendido como obra de um grupo enigmático de criadores que surgiu de repente, e já ultrapassou a marca de 1 milhão de downloads, apenas com a propaganda boca a boca. Mesmo com esse sucesso, Akiteru insiste que ainda falta muito a conquistar, já que os jogos da empresa de seu tio superam facilmente os 10 milhões de downloads. O homem o aconselha a não se comparar com uma companhia tão renomada, explicando que lá o investimento é gigantesco. O feito de Akiteru e seus amigos é ainda mais notável, já que alcançaram tudo isso sem uma grande campanha de divulgação e com uma equipe reduzida. Ele mesmo admite que jamais teria conseguido algo semelhante quando ainda era estudante. O jogo, de fato, faz jus à popularidade que está recebendo. Akiteru, curioso, pergunta quais seriam as exigências que seu tio colocaria como condição.
De repente surge uma garçonete no local, e o tio de Akiteru fica encantado com a delicadeza dos dedos dela, perguntando sem rodeios se tinha algum compromisso depois do trabalho. Com um sorriso constrangido, ela o rejeita e sai correndo. O homem, sem perder a compostura, aconselha Akiteru a observar bem aquela jovem, garantindo que, se insistisse mais 2 vezes, certamente conquistaria o coração dela. Sentindo a necessidade de se recompor, Akiteru decide ir ao banheiro. Para sua surpresa, ao entrar em um banheiro compartilhado, encontra uma garota em uma situação constrangedora. Ela, tomada pela vergonha, reage com um soco tão forte que o barulho ecoa até o estúdio, onde Iroha escuta e percebe imediatamente. Sem ter mais ninguém para provocar, Iroha decide ir embora. A cena retorna para Akiteru. Seu tio apresenta a garota misteriosa e pergunta se ele não se lembra das brincadeiras de quando ainda eram crianças. Aos poucos, a memória retorna e ele reconhece. Era Mashiro, a filha de seu tio, ou seja, sua prima de sangue. Akiteru recorda que ela sempre estudou em uma escola de elite e questiona o motivo de estar ali. O tio explica que, dentro das condições impostas, deseja que Akiteru seja o namorado falso de Mashiro até que ela conclua os estudos. Mashiro, surpresa, olha para o pai e pergunta se ele está falando sério. Diz em voz alta que jamais aceitaria algo assim, nem mesmo sob tortura. O homem apenas responde que gostaria que ela deixasse de ser tão mimada. Já havia aceitado, com certo desgosto, o pedido dela de sair do renomado colégio feminino para frequentar uma escola mista, então esperava ao menos que colaborasse com isso. Afinal, ela não poderia ter guarda-costas no ambiente escolar. Akiteru intervém, perguntando o motivo de Mashiro querer mudar de colégio tão de repente. A garota, envergonhada, pede que não toque nesse assunto. Mas ele insiste. Se havia acontecido algo tão sério que a fez praticamente abandonar o ensino médio, deveria ser importante. Ao ouvir isso, Mashiro silencia. Akiteru, então, toma uma decisão inesperada. Aceita a proposta do tio. A prima, corada, olha para ele com uma mistura de surpresa e admiração. Mesmo com vergonha, ele estende a mão para selar o acordo, explicando que se trata apenas de algo falso. Mashiro, no entanto, recusa o gesto, dizendo que não deseja ser tocada por alguém que entra no banheiro sem bater. Antes de irem embora, o tio de Akiteru os adverte. São apenas namorados de fachada. Se Akiteru ousar ultrapassar esse limite, ele mesmo não responderá pelas consequências. Nos pensamentos de Akiteru, uma pergunta ecoa. Por que razão todas as garotas ao seu redor precisavam ser tão complicadas? Cada uma delas tinha um jeito único de bagunçar sua vida. E assim, o primeiro episódio chega ao fim. Se a história agradou, a narração convida o espectador a deixar o like, inscrever-se no canal para mais vídeos e retornar no próximo sábado. Até lá! Akiteru acabara de chegar à escola quando, como de costume, Iroha começou a provocá-lo, mantendo o mesmo tom irritante de sempre. Naquele dia, Mashiro também se transferiu para a nova escola e acabou na mesma turma que Akiteru, o que causou certa expectativa entre os colegas. Durante a primeira aula, Mashiro apresentou-se diante da classe de forma tímida e, sem perceber, mencionou que estava namorando Akiteru, deixando todos visivelmente surpresos. Um aluno sentado à frente, curioso, perguntou como eles haviam se conhecido. Apressada e envergonhada, Mashiro respondeu sem pensar direito que tinham se encontrado no banheiro, imediatamente sentindo-se culpada pela resposta impensada. Conseguindo se recompor logo em seguida, ela sentou-se, torcendo para que Akiteru não comentasse nada, pois sabia que o silêncio dele era importante. Akiteru, por outro lado, pensava que casais que não se comunicavam levantavam suspeitas, o que o deixava preocupado. Mashiro, entretanto, raciocinava que bastava que os outros soubessem que eram um casal para que nada mais importasse. Até Ozuma se surpreendeu com a notícia de que Akiteru tinha uma namorada, e ele próprio pensava que teria explicações a dar mais tarde. Durante o recreio, Akiteru contou a Ozuma todo o acordo feito com o presidente, deixando o amigo com uma sensação estranha, quase como se estivesse dentro de uma história de zumbis. Akiteru comentou, com um certo humor, que bastava apenas uma irmã mais nova travessa para completar o cenário ideal. Ozuma percebeu a referência a Iroha, mas Akiteru recusou categoricamente assumir esse papel. Enquanto isso, Suzuki ficou surpreso ao saber que Akiteru tinha uma namorada, pois sempre o via acompanhado de Iroha. Mashiro, percebendo o olhar atento de Suzuki, encarou Akiteru com firmeza, demonstrando um ciúme sutil.
Akiteru explicou que Iroha era apenas uma colega mais nova. Diferente dele, Suzuki estava concentrado em Sumiya, a professora, embora soubesse que ela apenas se interessava por homens musculosos e decidiu ir se exercitar. De repente, Mashiro pediu a Akiteru que comprasse bolinhos de arroz, afirmando que fazia parte do papel de namorado. Akiteru hesitou, não queria se levantar, mas ao ouvir Mashiro insinuar que poderia terminar o relacionamento se ele não fosse, acabou cedendo e saindo. Quando voltou, notou que Mashiro parecia desconfortável, e por um instante imaginou que ela estivesse com ciúmes, mas descartou o pensamento rapidamente, lembrando que eles não eram realmente um casal e que ela ainda guardava certo ressentimento contra ele. A próxima aula era com Sumiya, que questionou se havia alguém corajoso o suficiente para não ter feito a lição de casa. Um aluno levantou a mão e confessou, sendo perdoado pela professora. Akiteru observou que Mashiro parecia apreensiva diante da atitude firme de Sumiya, percebendo que aquilo poderia ser um desafio para ela. Depois de um período intenso de estudos, finalmente chegou o intervalo. Antes de sair, Sumiya chamou Akiteru à secretaria, surpreendendo todos os colegas e deixando Suzuki particularmente invejoso por ele ter recebido tanta atenção da professora. Poucos minutos depois, Akiteru entrou na sala de Sumiya, onde havia diversos objetos estranhos espalhados. Subitamente, Sumiya se ajoelhou e pediu perdão, mostrando que, apesar da fama de rigorosa, ela estava em desvantagem diante dele. Entre os alunos, Sumiya era conhecida como Rainha do Veneno, por seu jeito intimidador, mas na realidade era ilustradora do grupo de jogos de Akiteru e nunca entregava seus manuscritos a tempo. Isso explicava por que ela precisava implorar por perdão, pois ainda tinha tarefas pendentes para as provas dos alunos. Akiteru respondeu de maneira firme, e Sumiya confessou que toda sua aparência de frieza era apenas uma fachada. Ao descobrir que o novo manuscrito ainda não estava pronto, Akiteru pensou em repreendê-la simbolicamente, mas apenas exigiu que relatasse o progresso. Sumiya recusou para não perder sua imagem, deixando Akiteru irritado. Ele então aplicou uma técnica de massagem nos ombros, fazendo-a gritar e pedir perdão. Quem imaginaria que a professora mais temida da escola se tornasse tão divertida diante de Akiteru? Para entender o motivo pelo qual Sumiya tinha receio de Akiteru, era necessário voltar um pouco. Ao preparar o projeto do jogo, Akiteru percorreu diversos festivais tentando contratar ilustradores freelancers, mas ninguém aceitava. Já cansado, parou em frente a uma barraca de histórias adultas e descobriu que a autora era Sumiya. Para não comprometer sua imagem de professora rígida, ela aceitou participar do grupo. Desde então, Akiteru conseguia os manuscritos sempre que precisava, mesmo que ela ficasse furiosa com ele. Antes de retornar à sala, Akiteru avisou que, se Sumiya não entregasse o trabalho na próxima vez, contaria a todos sobre seu pseudônimo. Sumiya, ocupada com as provas, apenas suspirou. Akiteru planejava descansar antes de pensar em trabalho, mas ela continuou provocando-o, o que o fez reduzir o prazo pela metade. Pouco antes de voltar à aula, Sumiya perguntou sobre Mashiro. Como também era do grupo, Akiteru explicou todo o acordo com o presidente. Sumiya se desculpou por vê-lo sofrer, mas ele respondeu que era a melhor solução para o grupo. Ela comentou que a escola havia informado sobre Mashiro e que parecia que ela havia sofrido bullying a ponto de abandonar a escola. Ninguém sabia o segredo da garota, apenas que seus colegas se afastaram. Sumiya pediu a Akiteru que cuidasse dela, e ele confirmou que já pretendia fazê-lo desde o início. Sumiya tentou ganhar mais prazo com elogios a Akiteru, mas ele percebeu e encerrou a conversa. Após a escola, Akiteru convidou Mashiro para ir para casa juntos, mas ela recusou de imediato. Então lembrou que estavam fingindo ser um casal e se preocupou com a opinião dos outros. Ozuma sugeriu que Akiteru tentasse se aproximar dela, mas era difícil, já que Mashiro demonstrava antipatia desde o início. Akiteru estava prestes a sair quando Iroha apareceu e começou a provocá-lo, como sempre. Ao abraçá-lo, o toque inesperado em suas costas o deixou constrangido. Ela se inclinou próximo ao ouvido de Akiteru, sussurrando provocações que aumentaram sua vergonha. Ele sabia que era apenas a brincadeira de sempre, mas se perguntava como alguém da idade dela podia pensar em tais coisas. O que mais o preocupava, no entanto, era que ele e Mashiro estivessem fingindo ser namorados diante de todos, enquanto Iroha continuava a se aproximar cada vez mais, deixando-o extremamente envergonhado. Afinal, Yuha era a irmã mais nova do melhor amigo de Akiteru, e por isso ele realmente não queria magoá-la.
Além disso, se Mashiro visse os dois se divertindo daquela forma, a situação poderia se complicar ainda mais. Para escapar daquele momento constrangedor, Akiteru resolveu virar o jogo. Pegou Yuha nas costas, transformando a defesa em ataque, o que a deixou completamente corada e sem jeito. Ele pensou que, se ela admitisse sua derrota e reconhecesse que as provocações anteriores eram exageros, então ele a deixaria ir sem mais discussões. Vendo que Yuha continuava teimosa, Akiteru decidiu carregá-la por todo o pátio da escola, deixando a garota completamente sem saída. Yuha, preocupada, não teve alternativa a não ser pedir ao irmão que fizesse com que ele parasse imediatamente. Ela também se desculpou com Akiteru por ter mentido e provocado de forma intencional. Depois disso, Yuha foi finalmente colocada no chão por Akiteru, como uma forma de punição por suas constantes provocações. No caminho para casa, Akiteru fez uma pergunta inesperada a Yuha sobre como se aproximar de uma garota difícil de abordar, o que a deixou surpresa. Ele então contou a ela sobre o acordo que havia feito com o presidente. A partir disso, Yuha decidiu assumir o papel de conselheira de Akiteru para ajudá-lo a conquistar Mashiro. Na manhã seguinte, Akiteru se comportou como um verdadeiro cachorrinho leal, servindo Mashiro em tudo, o que a deixou extremamente irritada. Mashiro comentou que suas ações não pareciam diferentes das de um palhaço, provocando ainda mais sua raiva. Akiteru Kaizoha, sentindo-se injustiçado desde o início, ficou profundamente irritado com a observação. Enquanto Mashiro continuava a repreendê-lo, Yuha apareceu de repente para provocar ambos. Akiteru aproveitou para revelar a Mashiro que ela própria havia planejado aquela armação. Mashiro olhou para Yuha e, imediatamente, a reconheceu como a irmã mais nova de Akiteru, lembrando-se das histórias contadas por antigos colegas de classe. Logo em seguida, Mashiro, com expressão infeliz, decidiu se afastar, convencida de que os dois estavam conspirando juntos para provocá-la. Akiteru e Yuha haviam acabado de voltar da escola quando descobriram que Mashiro se mudaria para o apartamento 501, localizado ao lado de sua residência. Yuha, irmã mais nova de Ozuma, morava no apartamento 503, mas continuava acreditando ser a irmã mais nova de Akiteru. Além disso, o apartamento 504 pertencia à Rainha do Veneno, Sumiya. Nesse momento, Mashiro amaldiçoou Akiteru e todos ao seu redor, chamando-os de um bando de encrenqueiros, e correu para dentro de casa. Akiteru percebeu que, ao mudar de apartamento, Mashiro também estava tentando redefinir seu próprio ambiente de vida. Essa constatação fez com que ele entendesse que deveria fazer tudo ao seu alcance para ajudá-la, não importando quão difícil fosse a situação.